Olá, vou apresentar aqui para vocês a correção da tarefa 2 do Planejamento e Controle da Capacidade. Então, nós temos a seguinte situação. Uma empresa formulou um conceito de um novo produto e agora deve decidir se é oportuno prover capacidade de produção de longo prazo em seu plano quinquenal. A empresa tem 3 possibilidades para lucrar com o novo produto. A primeira delas é vender a ideia definitivamente para outra companhia. A segunda opção é arrendar o conceito recebendo direitos autorais, ou a terceira opção é desenvolver o produto em casa. Se o conceito for vendido de maneira definitiva, isso trará um lucro de R$1,5 milhão. Uma empresa de consultoria pesquisou os mercados potenciais para a ideia. Se o conceito for arrendado por royalties, 2 empresas apresentam propostas e se aplicam essas informações. Que seriam o tamanho do mercado para a empresa A e B, tamanho marginal e tamanho grande. Então, existe a possibilidade de 50% de que esse mercado para esse produto seja um mercado grande e 50% que seja um mercado marginal. E aí nós temos as compensações de cada uma das empresas para cada tipo aí de mercado. Se a empresa desenvolver o conceito do novo produto, ela poderá vender os direitos do produto. Então, se ela desenvolver, ela pode vender. Também tem aqui o mercado grande e marginal com as probabilidades e compensações. Ou a empresa pode desenvolver e depois comercializar, desenvolver, produzir e depois comercializar esse produto. E aí aplica-se essas informações daqui, mercado grande, marginal, com as probabilidades e com as compensações de cada um. Aí o exercício pede para usar uma árvore de decisão e recomende o curso de ação para essa ideia do novo produto. Se a empresa seguir suas recomendações, que retorno que ela poderia obter? Então, nós vamos resolver esse problema agora. A empresa, então, tem 3 possibilidades. A primeira delas é arrendar o conceito. A segunda delas é vender. Se ela vender, ela tem um lucro de R$1,5 milhão. Então, essa seria a nossa opção 2. E a terceira opção seria desenvolver o conceito. Se ela arrendar, tem 2 empresas interessadas, a empresa A e a empresa B, com as seguintes propostas. A empresa A, se o mercado for grande, ela tem um retorno de R$2,8 milhões, se for um mercado marginal de R$2,2 milhões, com a probabilidade de 0,5%, com a probabilidade de 0,5% ou de 50% para cada um desses mercados. E para a empresa B, também com probabilidade de 0,5% para grande e marginal, um lucro de R$2,6 milhões e R$2,3 milhões, no caso, se for marginal. E a terceira possibilidade seria desenvolver o conceito. E aí teria 2 possibilidades, vender esse conceito. Aí as informações que a gente tem para a empresa grande e marginal é que para a empresa grande teria um retorno de R$2,5 milhões, para a empresa marginal de R$2,2 milhões, com probabilidade de 50% para cada uma delas. Ou produzir também, com a probabilidade de 50% para a empresa grande e marginal, com um retorno de R$3 milhões e R$1,8 milhão, respectivamente. Então, aqui, para a primeira opção, a empresa pode arrendar a ideia para a empresa A ou a empresa B com as seguintes informações. Se ela arrendar, então, para a empresa A, ela pode ter um lucro de R$2,8 milhões e R$2,2 milhões, se o mercado for grande ou marginal, com possibilidade de 50%. E para a empresa B, o lucro seria de R$2,6 milhões e R$2,3 milhões, também com probabilidade de 50% para cada um dos mercados. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos calcular o resultado dessa possibilidade A, multiplicando a porcentagem, deixa eu colocar o ponteiro aqui, multiplicando a porcentagem de 50% por R$2,8 milhões, somando com a probabilidade de 50% por 2.200. Então, nós multiplicando esses valores, chegamos num resultado de R$2,5 milhões. E vamos fazer o cálculo agora para a empresa B. Então, para a empresa B,
meio vezes 2.600.000 mais meio vezes 2.300.000 dá 2.450.000. Então, nesse caso aqui, a possibilidade 1 seria vender a ideia, arrendar a ideia para a empresa A por 2.500.000 ou arrendar a ideia para a empresa B por 2.450.000. Então, entre essas duas possibilidades, a melhor possibilidade seria arrendar para a empresa A. Então, por enquanto, nós temos a opção 2, que é vender a ideia por 1,5 milhão, e a opção 1, que seria arrendar para a empresa A por 2.500.000. Agora, a opção 3, ela pode vender os direitos ou produzir e comercializar. Se ela vender, ela tem essa possibilidade aqui, 50% de chance de ser grande marginal com essas compensações. E se ela produzir, ela tem essa possibilidade aqui, também com 50% de chance de ser grande ou marginal com essas compensações. Então, para a gente verificar o que é mais interessante, nós vamos multiplicar essas probabilidades pelas compensações. Então, meio vezes 2,5 milhões mais meio vezes 2.200.000, nós teremos um retorno de 2.350. Ou, se for produzir, meio vezes 3 milhões mais meio vezes 1.800.000, um retorno de 2.400.000. Nesse caso aqui, a melhor opção entre essas duas seria de 2.400.000. Que seriam essas duas possibilidades, tá? E agora, escolhendo entre as três opções que nós temos, a que traz uma maior rentabilidade é a opção 1, arrendar a ideia para a empresa A. Tá bom? Então, é assim que a gente precisa fazer esse exercício. E respondendo a letra B do enunciado, o retorno que a empresa terá será de 2,5 milhões.